Eu sou a Larissa e sou devota de Nossa Senhora da Abadia. Venho de muito longe para agradecer a Nossa Senhora por me proteger. Eu sou mãe do Antônio, que é um verdadeiro milagre de Nossa Senhora da Abadia. No ano de 2024, eu estava gestante e fiz a novena de Nossa Senhora da Abadia todos os dias às 6 horas da manhã. Saía de Jaraguá e ia para o santuário. E sempre no final da novena tinha a bênção da gestante, né? Eu tive um pré-natal perfeito, sem nenhuma intercorrência. Toda vez que eu ia até Goiânia para fazer uma ultrassom ou para fazer algum exame, os médicos sempre falavam: nossa, o Antônio vai vir grande, o Antônio vai vir gordinho, tá tudo bem. Eu não senti nenhum enjoo, não tive nenhuma dor de cabeça. O pai do Antônio morava fora e a gente tinha marcado para ele poder vir para a gente tirar as fotos de grávida, de gestante. E aí eu lembro que no dia 20 de outubro de 2024, o pai do Antônio chegou por volta de 8 horas da manhã em Jaraguá. Quando foi umas 10 horas, minha bolsa rompeu, com 35 semanas e 6 dias, num domingo. Eu liguei para minha médica e ela falou: Larissa, eu não estou em Goiânia, estou fazendo uma viagem, mas você pode procurar o Hospital e Maternidade Santa Bárbara, porque lá tem obstetra de plantão. Na minha cabeça, como era 35 semanas, o Antônio poderia ir para uma UTI por causa da modulação pulmonar. Aí a gente chegou no hospital por volta de meio-dia, a obstetra que estava de plantão estava fazendo um parto de emergência e não tinha como me atender naquele momento. Nós ficamos a tarde toda no hospital, tudo normal, eu nem dor sentia. E aí por volta das 6 horas eu entrei no centro cirúrgico. 6h19 o Antônio nasceu. Eu não tive contato pele a pele, ele foi direto pro oxigênio. Nasceu bem roxinho, mas na minha cabeça eu olhei para ele e pensei: nossa, veio pretinho igual a mãe. E eles falaram: ele vai descer para UTI. E eu pensei: vai descer para UTI por causa do pulmão, porque ele veio de 35 semanas. Me levaram para o quarto e o Antônio para UTI. Minha mãe foi comigo para o quarto e o pai do Antônio foi até a UTI. Chegando na UTI, o médico que estava de plantão falou: olha, o caso do Antônio é muito grave. O Antônio já chegou na UTI entre o tempo que ele saiu do centro cirúrgico até chegar na UTI, ele já chegou com quadro de sepse, convulsionando e com parada cardíaca. Aí ele entrou, eles parametraram ele na incubadora, foi para ventilação mecânica 100% e o médico chamou meu esposo e falou que o tratamento era paliativo, só ia amenizar o sofrimento da morte, que não tinha o que fazer com o Antônio. O pai do Antônio não me falou nada, só falou para minha mãe, mas coração de mãe não engana. Eu mesmo passando por uma cirurgia, anestesia, cheguei no quarto muito agitada, não consegui dormir e perguntando do Antônio, ninguém me falava nada. A enfermeira de plantão só me falou assim: mãe, amanhã cedo você pode acordar, tomar banho e descer para você ver seu filho na UTI. E assim eu fiz. Uma força que Deus me deu, parecia que eu não tinha passado por uma cesárea. Eu acordei, tomei meu banho, fui para a UTI, ela falou: quer ir de cadeira de roda? Eu falei: não, vou andando. Fui andando. Foi eu, minha mãe e meu esposo para a UTI. Ao chegar na UTI, o Antônio estava todo enrolado com algodão, com uns plásticos revestidos em cima, porque a temperatura do corpo dele não subia, mesmo a incubadora estando aquecida. Estava entubado, com ventilação mecânica 100% e a saturação era baixa. Estava com um monte de eletrodo na cabeça, porque ele estava convulsionando a todo momento e estava com quadro de sepsis, infecção generalizada. E a mesma coisa que o médico tinha falado um dia antes para o pai do Antônio, ele me falou: mãe, não tem o que a gente fazer pelo Antônio. O Antônio não responde a nenhuma medicação, a noite toda ele teve parada cardíaca, sepsis, e a gente espera o pior a qualquer momento. Vamos só amenizar mesmo o sofrimento dele. E naquele momento, meu chão se abriu. Mas eu virei pro médico e falei: não, eu não aceito esse diagnóstico, meu filho não vai morrer. Eu tive um pré-natal perfeito, não aconteceu nada, e como que agora ele tá grávido desse tanto? Eu não aceito. E o médico falou: não, mãe, entenda, calma. Eu falei: não, não aceito. E saí do hospital, mais minha mãe e meu esposo, e fomos para a primeira igreja que a gente achou lá perto. Aí chegou lá, minha família tinha ido de Jaraguá, tava lá, e naquele desespero, o padre da paróquia perguntou minha mãe o que estava acontecendo. E minha mãe falou. E o padre falou: fala para ela batizá-lo na UTI.
Não tem nada mais forte do que um batismo de uma mãe. E ele deu a água benta e ensinou como realizar o batismo. Aí cheguei no hospital e falei se eu podia batizá-lo. Eles falaram que sim. Eles deixaram eu entrar, eu entrei com a água benta e batizei o Antônio. Naquele momento que eu batizei o Antônio, veio um clarão. Do nada, como se tivesse uma luz do nosso lado e só estava eu e ele, e eu sentia alguma presença do meu lado. Naquela hora eu falei, Nossa Senhora da Badia está aqui comigo, porque minha família é muito devota de Nossa Senhora da Badia. A gente ia para Muquem assim todo ano, e depois, quando começou a construir Alvelândia, a gente passou a frequentar em Alvelândia, e eu tinha feito durante a minha gestação toda a novena. E eu falei, Nossa Senhora da Badia, faz um milagre na vida do meu filho, não deixe ele morrer, a senhora me deu, não tira. E nada era coincidência, porque eu lembro que em cima das incubadoras sempre tinha um paninho, todos os bebês. Do Antônio era todo de azul, do outro era marrom, do outro era amarelo, do outro era com bichinho, do Antônio era azul. Aí eu falava, o manto de Nossa Senhora está cobrindo meu filho. Eu saía daquela UTI, mesmo operada, ajoelhava na porta e falava, Nossa Senhora, cuida do meu filho, carrega seu afilhado no braço e faz um milagre na vida dele. E toda hora que a gente chegava, os médicos falavam, o Antônio não responde ao tratamento, o Antônio só é tendo parada cardíaca, convulsionando. Aí não sabia o diagnóstico, porque no meu pré-natal não tinha dado nada, e foram tentando. Foram para passar uma sonda. E aí viram que não passava. Fizeram um raio-x, o esôfago do Antônio não era ligado ao estômago. Aí a médica me falou, Larissa, a primeira coisa que tem que fazer, ele tem que fazer essa cirurgia da atresia do esôfago, porque não tem como ele nem se alimentar. O hospital não tem um médico que faz, vocês têm que procurar de fora algum médico e trazer. E eu lembro que a doutora Fabiana aqui de Jaraguá deu contato de um médico chamado Dr. Edward. E ela falou, Larissa, ele é o melhor para essa cirurgia, só porque eu nem sei se ele vai te atender. E eu falei, Nossa Senhora, ele vai me atender. E eu liguei, realmente ele não me atendeu. Mas eu mandei um áudio. E aí, quando foi à noite, ele já me respondeu assim, Larissa, eu tô chegando no Hospital Santa Bárbara para ver o Antônio. E aí ele foi, viu o Antônio e falou que realmente o caso era muito grave e que o Antônio tinha que passar pela primeira cirurgia com 2 dias de vida, mas que não sabiam se aguentaria essa cirurgia, mas tinha que ser feita. Aí eu lembro que a gente ainda brincou com ele, falou, doutor, essa cirurgia é arriscada, super, mas ele também super devoto de Nossa Senhora. Falou para mim, coloca na mão de Deus. E eu perguntei o valor, né, daquela hora do desespero, ele falou assim, brincando, nada com a Hilux não paga. Eu falei, doutora, a gente não tem, mas pode fazer cirurgia que nós vamos arrumar o dinheiro. E aí eles pediram pra gente arrumar uma cardiopediatra também para ir no hospital, porque desconfiava que a saturação não subia, porque ele tinha um problema cardíaco. E a cardiopediatra foi antes da cirurgia e viu que o Antônio tinha tetralogia e falou. O coração do lado direito dele praticamente não funcionava, não bombeava o oxigênio, era fechado a válvula. E aí, quando ele chegou o momento da cirurgia, a anestesista veio conversar com a gente e falou assim, olha, o coração dele é muito fraco, nós acreditamos que ele não suporta anestesia. E assim, eles com convicção tão grande que realmente o Antônio ia falecer, mesmo ele entubado, 100%, um monte de medicamento, eles tiraram ele da incubadora e colocou no colo meu e do pai dele. Deixou a gente ficar com ele no colo. E ele entrou pro centro cirúrgico, né, no 2º dia de vida. E aí, nós naquela angústia, ele conseguiu. Nossa Senhora da Badia passou na frente, ele passou pela primeira cirurgia. Mesmo em estado grave, o médico saiu lá de dentro e falou, não, ele teve hemorragia, teve intercorrências, o estado é gravíssimo, mas passou pela primeira cirurgia. Só porque, assim, ele não respondia aos tratamentos, aí ele começou a usar uma medicação que fazia o papel de bombear o sangue, né, o coração. E aí o médico falou, agora ele vai ter que recuperar da cirurgia do esôfago para depois ele ser transferido para o Hospital da Criança, porque ele tem que fazer um cateterismo para colocar uma válvula, um stent, para fazer o trabalho dessa medicação que ele usa. E aí uma outra médica falou, olha, nós acreditamos que o Antônio tem uma síndrome e essa síndrome não é compatível com a vida. Aí outra vez eu olhava para o Antônio e falava, minha Nossa Senhora, ele não tem essa síndrome, porque eu não vejo nada de diferente, não tem a síndrome. E aí esperamos 10 dias para sair o resultado do exame, Nossa Senhora fez outro milagre, o Antônio não tinha a síndrome.
E ele começou a evoluir, respondeu ao tratamento. E com 29 dias que ele ficou internado no Santa Bárbara, ele foi transferido para o Hospital da Criança para passar por um cateterismo. Chegamos no Hospital da Criança com 29 dias de vida, fizemos uma bateria de exame, conhecemos os médicos que iam fazer o cateterismo. E aí os médicos também falaram do risco do cateterismo, de tudo. Mesmo sendo um procedimento menos invasivo, mas ele era prematuro, debilitado. E o Antônio fez o cateterismo com 40 dias de vida. Só porque após o cateterismo, o Antônio não conseguia respirar sozinho, sem a ajuda da medicação que fazia o trabalho do coração dele. E aí, entubava hoje, desentubava amanhã, entubava hoje, desentubava amanhã. E aí, no dia 30 de novembro, o Antônio entrou em uma crise. Eu estava na UTI do Hospital da Criança com ele, e a médica falou, vamos entubar agora. E entubou. E quando fizeram o raio-x, viram que o pulmão do lado esquerdo estava completamente fechado. E a médica me falou, mãe, é quase irreversível o quadro do Antônio, para esse coração, para esse pulmão dele abrir novamente. O pulmão dele está endurecido, o lado esquerdo fechou. E novamente eu pedi a Nossa Senhora a todo momento para fazer aquele milagre. Eu lembro que na incubadora dele eu pedi, tinha medalhinha de Nossa Senhora da Badia, eles deixaram colocar. E eu saí do hospital nesse dia e nós fomos para uma vigília na igreja. E eu pedi a todo momento para Nossa Senhora e Deus fazer o milagre, para que esse pulmão voltar a abrir. E aí nós fomos, eu fui no Santíssimo, o Santíssimo foi até mim e eu pedia. E no outro dia cedo, nós chegamos no hospital, a médica falou, Larissa, por um milagre, o pulmão do Antônio abriu. O Antônio está respirando espontaneamente. Outro milagre que a gente venceu. E assim, e eles nunca falavam de alta, falavam, olha, aluga uma casa em Goiânia, vocês vão ficar muito tempo aqui, o caso do Antônio é muito grave. Quando nós chegamos no dia 14 de dezembro, com 54 dias de hospital, a médica falou, pode buscar a mala. Aí eu falei, por quê? Ela falou, o Antônio está de alta. E nós fomos pro quarto, com 55 dias depois de hospital, com 56 dias ele saiu. Mas sabíamos que o Antônio tinha que passar por cirurgia de peito aberto, porque o cateterismo só foi um paliativo. E o Antônio veio para casa, e assim, aquele medo, aquela angústia que alguma coisa acontecesse. Às vezes a saturação caía, ele ficava bastante roxinho, aquela agonia de 24 horas, ficar vigiando ele no berço, ele estava respirando. E aí meu esposo teve que voltar para trabalhar e eu fiquei na casa da minha mãe. E eu lembro que eu procurei o padre Fábio, contei a minha história, falei, padre, eu quero batizar o Antônio na igreja, lá no Santuário Nossa Senhora da Badia, antes dele passar pela cirurgia de peito aberto. E o padre Fábio falou, Larissa, ele já foi batizado, a gente só vai confirmar o batismo. E assim foi, no dia 9 de março de 2025, nós confirmamos o batismo lá no Santuário Nossa Senhora da Badia. E aí, 2 dias antes do batizado, o Antônio entrou numa crise de hipóxia, que é quando a saturação cai bastante. Nós fomos para Goiânia, com tudo de arrumado, batizado, nós fomos para Goiânia e o Antônio bem grave, bem cansado, respiração ofegante. Chegamos no hospital, o Antônio foi para o oxigênio, passamos a noite em observação. No outro dia, fomos na cardio pediatra dele. E ela falava para mim que não, que ele ainda podia esperar a cirurgia, que não era nada do stent, mas eu falava que era. E aí eu tinha pesquisado que o melhor lugar para o Antônio fazer a cirurgia de peito aberto era em Brasília, que tinha o melhor pronóstico, era no ICTDF, no Instituto Cardiológico de Transplante do Distrito Federal. Só porque o meu plano de saúde era só de Goiás. E ele estava irredutível e querer pagar fora do estado, sendo que aqui tinha cirurgião, mas o pronóstico em Goiás não era bom para a cirurgia dele. E nós entramos numa luta, e aí o pessoal falou, você vai ter que arrumar advogado, pagar bem caro. Eu falei, não. Coloquei mais uma vez na mão de Nossa Senhora e falei, faz o milagre desse plano de saúde, pagar onde eu quero, pagar onde vai ser. E assim, eu pedi ajuda para toda a população de Jaraguá. Eu lembro que todo mundo ligava no IPASO. Quando a gente ligava no IPASO para falar, o povo já falava, é o caso do Antônio. E aí, ele confirmou o batismo no dia 9, quando foi no dia 17 de março, saiu a vaga para ele poder ir para Brasília para fazer peito aberto. E nós fomos para Brasília. Só porque, assim, como o Antônio estava em casa, eles achou que ele estava tudo tranquilo, podia esperar uma cirurgia, eu e minha mãe chegou no hospital às 7 horas da manhã. Aí o Antônio foi internado no quarto. A médica falou assim, nós não sabemos quando o Antônio vai fazer a cirurgia de peito aberto, não tem vaga na UTI, então a gente vai esperar. Só porque quando ela falou isso, o Antônio começou a cair a saturação, a válvula que ele tinha colocado no coração começou a fechar.
Ele entrou para UTI de emergência. E aí eu e minha mãe ficou na porta da UTI esperando, achando que ele ia entrar para UTI para ser entubado e aguardar. Quando a gente estava no corredor do hospital, veio um monte de médico gritando: é urgência, centro cirúrgico. Era o Antônio no colo de uma médica, correndo no corredor do hospital, saturando 30, pretinho, não tinha oxigenação. Com os parâmetros péssimos, a médica só falou: mãe, desce pro segundo andar, o Antônio vai entrar pro centro de cirurgia de urgência, nós vamos tentar salvar a vida dele, mas o caso é muito grave. E ele não vai fazer a cirurgia de correção que ele veio para fazer. E aí no dia 25 de março, o Antônio entrou para o centro cirúrgico. E nós ficamos lá na porta, e aí passadas 6 horas de cirurgia, com várias intercorrências também na cirurgia, hemorragia, o Antônio voltou para UTI, conseguiu a cirurgia, passar pela cirurgia. Mas chegado no centro cirúrgico, ele teve uma parada cardíaca de 4 minutos, foi reanimado. Estado gravíssimo. Quando foi no outro dia cedo, no dia 26 de março, o médico fez um eco do coração e falou que tinha criado um coágulo na válvula, que o Antônio teria que entrar para o centro cirúrgico novamente, em menos de 24 horas de uma cirurgia de peito aberto com tanta intercorrência. Aí eu desmoronei. Eu lembro que eu liguei para o padre Fábio. Falei: padre, o Antônio vai entrar para o centro cirúrgico novamente. E o padre Fábio, eu nunca vou esquecer, me falou: Larissa, confie em Nossa Senhora. No dia do batizar do Antônio, a todo momento, Nossa Senhora me mostrou que seu filho é um milagre. E eu falei: padre, ela não faz milagre pela metade, né? E ele falou: não. Eu falei: eu confio, ele vai sair daqui vivo. E o Antônio entrou para o centro cirúrgico no dia 26 de março de 2025. Novamente os médicos falaram: mãe, não sabemos o que vamos fazer. Vamos entrar lá, se o Antônio aguentar, nós vamos fazer a correção que ele tanto veio para fazer, para ele ter uma vida normal. Se o Antônio não aguentar, nós vamos só mudar a válvula de lugar. E ele entrou para o centro cirúrgico, e eu pedi a Nossa Senhora da Badia a todo momento para carregar ele no colo, para diminuir o sofrimento, para fazer o milagre da cura na vida do meu filho. E o Antônio entrou para o centro cirúrgico no dia 26 de março, e passou 14 horas dentro do centro cirúrgico e saiu de lá sem nenhuma intercorrência. Fez a cirurgia de correção total, voltou para UTI. Aí eu lembro que o médico falou assim: mãe, porque foi muito tempo de cirurgia, ele teve que tirar o coração dele, colocar numa máquina para poder fazer o procedimento, muito tempo sem oxigenação no cérebro. Eu acredito, nós acreditamos que o Antônio vai ter sequelas neurológicas, pode ser que ele fique em estado vegetativo, pode ser que ele não ande, que ele não fale. E mais uma vez eu falei pro médico: não, ele não vai, ele vai ser perfeito. E passado, e eles aí lá em Brasília, depois da cirurgia, eles também falaram: o tempo de hospital vai ser muito grande, vocês podem alugar um lugar aqui. Não foi. Com 7 dias de pós-correção total, o Antônio foi pro quarto. Assim, para a medicina não tinha explicação, mas eu sabia que o médico dos médicos era Deus através da intercessão de Nossa Senhora. E assim foi. O Antônio foi pro quarto, ficou no quarto mais 5 dias e nós ganhamos alta no dia 7 de abril. O Antônio veio para casa, não tem nenhuma sequela, o Antônio fala, o Antônio anda. Hoje ele está com 1 ano e 7 meses, o Antônio é super inteligente, sabe as cores, conta. E ele é um milagre vivo de Nossa Senhora da Badia. E assim, ele tem retorno a cada 6 meses em Brasília. Mês passado mesmo nós fomos e ele fez o exame do coração. A médica dele falou: Larissa, o coração do Antônio é melhor que o seu, que nunca foi mexido. Para nós, médicos, não tem explicação. Mas eu falei: tem, Nossa Senhora da Badia me deu, porque como o Antônio tinha atresia de esôfago, não tinha como ele ter desenvolvido e crescido dentro da minha barriga, porque não tinha como ele se alimentar. Então, por que aconteceu dele desenvolver e crescer? Porque eu fiz uma novena de Nossa Senhora da Badia grávida e ela fez meu filho engordar e crescer, mesmo para a medicina sendo impossível acontecer. Então, o milagre veio desde a concepção. Então, assim, não foi uma gravidez planejada por mim nem por pai dele, mas foi uma gravidez planejada por Nossa Senhora, que me deu e fez o milagre desde o primeiro dia da concepção e até hoje na vida do Antônio. E o Antônio ama ir na igreja. O Antônio passa na porta da igreja e joga beijo, ele chega na frente do Santíssimo, ele estende a mão, ele adora ir na missa, sabe? Ele sabe que Nossa Senhora da Badia é a madrinha dele e assim, e eu tenho gratidão eterna à Nossa Senhora da Badia, gratidão eterna ao Padre Fábio, que sempre esteve do meu lado nessa luta, que sempre me falou para mim não desanimar, que ia acontecer, que não tinha milagre pela metade, e eu falo: não tem. Se a gente crê, confia, Nossa Senhora intercede e faz. E assim, eu ainda falo: mãe de joelho é filho de pé.
eu fiquei de joelho mesmo e Nossa Senhora da Badia me deu o maior amor da minha vida, a maior luz. E aí eu quero deixar assim para aquelas pessoas que assim estão passando por um momento de doença na família, porque eu falo que a gente tendo saúde, a gente corre atrás de tudo, para confiar, para acreditar, para entregar mesmo na mão de Nossa Senhora, para ter fé, porque ela faz, através da intercessão dela acontece. E eu falo, não existe milagre pela metade. E assim, eu tenho a prova viva, né, do milagre lá em casa, que é o Antônio. Todos os dias eu olho para ele, eu vejo que ele é um milagre, e não só ele. E assim, é tão engraçado, porque aonde a gente vai, igual ele fez fisioterapia, todo mundo que conhece fala, Larissa, ele tem uma luz, né, diferente, tem. Porque realmente ele foi, né, um milagre de Nossa Senhora, então ele irradia essa luz mesmo, mostrando esse milagre. E também quero, né, convidar toda a população para estar participando da novena que começa no próximo dia 10 e entregar tudo que você estiver sentindo, que você estiver passando, lá aos pés de Nossa Senhora, porque o melhor ela faz na vida da gente.